da glória, o Rei dos reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. No início eras a palavra, com Pai o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Christian, da Igreja Evangélica do Caminho. Daqui a pouco você vai assistir a última pregação que eu fiz na Sojipa. Sim, porque a Igreja do Caminho voltou aos cultos presenciais. Todo domingo, 19 horas, no salão de eventos da Sojipa. Se você vai a pé ou de Uber, você entra pela Barão do Cotegipe. Se você vai de carro, a Sojipa tem estacionamento próprio pela Dona Leopoldina. E para quem é da Igreja do Caminho ou vai nos visitar, você recebe um desconto. Então, domingo que vem, não deixe de estar conosco. Ao mesmo tempo, pedimos a essa comunidade do caminho que continue orando uns pelos outros, orando pelo nosso papel nas cidades em que nós estamos, orando para que possamos prestar o auxílio que Deus gostaria que prestássemos nesse tempo delicado de pandemia, onde muita gente está necessitada de todo tipo de suprimento espiritual, material. Estejamos orando uns pelos outros e mantenhamos o engajamento. Somos o corpo de Jesus e não podemos permitir desfalecimento nessa caminhada. Que Deus nos fortaleça, por isso ore. Ao mesmo tempo, contribua, dizime, oferte, nos ajude para que também estejamos preparados para todo o auxílio que for necessário dar. Enquanto Igreja do Caminho, não queremos ser uma comunidade do discurso, somente da palavra. Queremos também ajudar de fato e de verdade, porque entendemos que isso é necessário. Fé sem obras é morta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ajude-nos, oferte, contribua, não deixe de investir como cooperador na obra de Deus. Eu também queria dirigir uma palavra àqueles irmãos que ainda não retornaram ao culto presencial, ou porque não se vacinaram ainda, ou porque ainda mantêm um certo receio. Enquanto Igreja do Caminho,
estamos mantendo o afastamento, as janelas abertas, a higienização, o lugar que a gente usa hoje ali na Sojipa tem um pé direito bastante alto, quer dizer, tudo que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mesmo assim, é claro, é preciso ter cuidado. Por outro lado, nos preocupa muito o fenômeno da virtualização das nossas relações, que não se tornam mais de carne e osso, não são corpóreas, mas são às vezes midiáticas ou virtuais ou online, se é que se pode falar de relações nesses termos. Por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando você se reúne no mesmo lugar, existe uma importância da fisicalidade, do lugar de encontro, do olhar no olho do irmão, do perceber a ênfase nas expressões que a gente faz, né? Ver a dor, se compadecer, estar no mesmo lugar e sofrer com os outros e também se alegrar com os irmãos que se alegram. De fato, nós já acompanhávamos há um tempo atrás o fenômeno do desigrejamento, do desengajamento com a igreja institucional. E a gente tem esse receio que isso volte a acontecer de uma outra forma, mas às vezes também por comodidade. Que é essa coisa de poder assistir o culto, de poder ouvir a palavra e imaginar que a gente vai aprender tudo somente ouvindo, de imaginar que a gente vai conseguir desempenhar um discipulado cristão somente escutando ou assistindo alguns cultos. Não, a igreja ela é corpórea, ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, ela é membro um do outro. E é nesse sentido que a Igreja do Caminho não entende ser possível uma igreja virtual. Nós nos entendemos igreja local, que ama de fato e de verdade, que se engaja socialmente, que tem comunhão, que desenvolve discipulado cristão, que não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de verdade. Então, nesse sentido, mantenhamos todos o cuidado, mantenhamos a responsabilidade sobre o ir e vir, inclusive não só nos cultos, né? Quando você vai a um supermercado, a uma farmácia ou trabalhar, e nesse sentido, cuidado para não se afastar da comunhão com os irmãos, aceitando uma nova maneira de funcionar como igreja. E vou dizer mais, haverá gente sem escrúpulos hoje que aceitará que a igreja seja a igreja do espetáculo, ou a igreja virtual, e haverá gente, inclusive pastores, que se dobrarão a esse modelo, como se nós pudéssemos, de fato, ser igreja nesse sentido. E acho bastante complicado. Então, nós, enquanto Igreja do Caminho, estamos tentando, com todo cuidado, com todo ato responsável, retornar aos cultos presenciais, e assim estamos nos edificando. O depoimento dos irmãos tem sido sempre nesse sentido. Não dá para comparar um culto virtual com um culto presencial. Não tem comparação nenhuma. E a minha oração é que Deus esteja orientando a cada um de vocês, a família de vocês, e que tão logo possível possamos nos encontrar no culto presencial. Domingo que vem estaremos ali então na Sojipa, 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Agora fique com essa mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, esse foi o texto que nós trabalhamos na semana passada. Lucas capítulo 2. E eu vou ler basicamente a partir do versículo 10 até o versículo 13, quando o anjo anuncia aos pastores uma boa notícia. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal.
vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que grandiosidade desse momento e a forma como se deu o anúncio do Evangelho aqui, queridos. Veja que esse anúncio não se dá só de forma verbal, há uma imagem. E há uma imagem plural, inclusive, de uma multidão do exército celestial louvando a Deus. É como se os anjos conseguissem, além de já saber do Evangelho, conseguissem se regozijar num Deus que se manifesta para salvar o mundo e para perdoar pecados. É certo que esse texto leva a todos nós a pensarmos, em especial no versículo 14, quando os anjos declaram glória a Deus nas maiores alturas. Nós estamos falando aqui do salvamento do ser humano, mas a glória é dada a Deus. E paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, hoje à noite, nós vamos continuar nesse tema iniciado na semana passada. Vimos que o melhor e mais importante dom do Evangelho é o próprio Cristo, que aqui se dá. E eu lembro de ter citado Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele disse: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Há uma relação pessoal aqui, por causa dele perdi todas as coisas, todas mesmo, e as considero como lixo ou refúgio, dependendo da tradução, para ganhar de novo a Cristo. Porém, o que ocorre muitas vezes, meus irmãos, é que transformamos o amor de Deus e o Evangelho de Cristo em uma aprovação divina de um deleite nosso. E um deleite nosso em coisas menos importantes. Especialmente o deleite em sermos considerados importantes. Você se sente mais amado porque Deus o trata com muito valor ou porque, ao custo do seu filho, Deus o capacita a se regozijar nele? É certo que o amor de Deus é importante. Amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Mas é incrível que pensar a respeito do direcionamento desse amor é algo importante para nós. Especialmente quando entendemos que o Evangelho veio lidar com o pecado, que é uma perversão da criação, é o ser humano tomando o lugar de Deus e pervertendo a boa obra de Deus. A pergunta que podia ser feita também é: a glória de Deus em Cristo é o fundamento da sua felicidade? Porque o versículo 14 diz aqui exatamente isso: glória a Deus nas maiores alturas. A verdade é que nos acostumamos a alegar que o louvor a Deus se dá por causa do seu amor por nós. Isso é verdadeiro. Mas se o amor de Deus por nós é, de fato, a realidade de Ele nos considerar importantes, a gente pode perguntar quem de fato está sendo adorado em última instância. O fato de sermos considerados importantes tem sido o centro de nosso bem-estar e felicidade? É uma pergunta que, no mínimo, nós podíamos nos fazer, até entre nós como comunidade. Enquanto eu sou amado,
me interessa estar num certo grupo ou numa certa comunidade, enquanto eu não sou amado como eu imagino que deva, eu posso talvez achar que ali não é o meu lugar. Uma pergunta crucial foi feita na semana passada e espero que tenham levado ela com vocês. Se você pudesse estar no céu sem doenças, com todos os amigos que tinha na terra, com toda a comida de que gostava, com todas as atividades relaxantes de que já desfrutou, com todas as belezas naturais que já contemplou, com todos os prazeres físicos que já experimentou, com nenhum conflito humano ou qualquer desastre natural, você ficaria satisfeito com o céu se Cristo lá não estivesse? Meus irmãos, o que torna boas novas os acontecimentos da sexta-feira da paixão e da Páscoa é o fato de que eles nos levam a Deus. A própria palavra boa nova ou boa notícia tem que ter acima dela uma referência moral maior acerca do que é bom. Veja comigo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que belo texto de Pedro. 1 Pedro 3, 18. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Qual a finalidade? Para conduzir vocês a Deus. Para conduzir vocês a Deus. E meus irmãos, quando chegarmos no céu, será Deus mesmo quem satisfará a nossa alma para sempre. Todas as outras manifestações do Evangelho têm o propósito de revelar a glória de Deus e de remover alguns obstáculos, por exemplo, no próprio Deus, sua ira, ou obstáculos em nós mesmos, como por exemplo a rebeldia, de modo que possamos desfrutar Deus para sempre. Ou seja, o Evangelho vem lidar com esses desafios, a ira de Deus, por exemplo, e o nosso pecado. Mas o fim último é o próprio Deus. Além de Deus mesmo, meus irmãos, nada pode tornar o Evangelho em boas novas, porque somente Deus é bom. Enquanto as pessoas não desfrutam o Evangelho como o meio para se chegar a Deus, elas estarão ou poderão estar desfrutando o Evangelho de maneira equivocada. Poucos aspectos do Evangelho são mais importantes do que a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Doutrina essa que marcou muito bem a missão dos reformadores numa guinada teológica acontecida na Idade Média, início de Idade Moderna. Essa doutrina sustenta que a nós foi imputada a justiça de Cristo, mediante a fé. Que por meio de Jesus, Deus nos viu justos, nos livrando da condenação, sem que fizéssemos obra alguma, sem que atendêssemos à lei. Fomos salvos pela graça, pela fé somente por meio de Jesus. Packer escreve assim: o juiz Cristo declara que os pecadores culpados, então, estão isentos de punição e são justos aos olhos dele. A grande troca, e foi assim que definiram a injustiça que caiu sobre Jesus e a justiça que nos coube naquela cruz. A grande troca não é uma ficção jurídica, fingimento arbitrário, nem um simples jogo de palavras, e sim uma realização de alto custo. E essa feliz troca está exatamente expressa na segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 21, que diz isso com todas as letras. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez
pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que belo texto. Então Jesus não tinha pecados próprios, ele era sem pecado, mas assumiu os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Deu créditos positivos a cada um de nós, depositou créditos em nossa conta junto a Deus. E fomos absolvidos. Lutero, que chamou a doutrina da justificação de a crença que determina se uma igreja fica de pé ou cai, isso é de extrema importância, inclusive em nossos dias. E aqui os reformadores fizeram um belo de um trabalho, recuperando pelo poder do Espírito Santo uma doutrina extremamente importante, porque afinal a igreja naquele tempo estava em dúvida, angustiada e com medo, se o ser humano havia feito o suficiente para agradar a um Deus zeloso. E num ambiente assim, as dores, os abusos, o comércio e a perversão eram abundantes. Qualquer ser humano faz qualquer coisa pela sua alma, pelo menos para salvá-la. E nesse ambiente de insegurança, dependentes da instituição igreja, foi que se viu proliferar o tema da venda das indulgências. Uma insegurança que trazia às pessoas medo. E a pergunta: se o que elas estavam fazendo era suficiente para que fossem salvas. E é por isso que Lutero diz que essa crença determina se uma igreja fica de pé ou cai. Porque isso é uma essência do Evangelho. Pois Lutero, nesse sentido, afirmou: Cristo tomou sobre si todo o nosso pecado, morrendo por ele na cruz. Eles são justos porque creem em Cristo, cuja justiça os cobre, sendo imputada a eles, sendo colocada na conta deles. Mas é a justiça de Cristo. Mas, por que saber que os nossos pecados estão perdoados é uma boa nova? Alguém podia perguntar. Porque alguém podia responder: porque não quero ir para o inferno. Outro talvez pudesse dizer: porque ter uma consciência culpada é terrível, isso nos faz adoecer. E alguém mais ainda poderia dizer: eu quero ir para o céu para fugir deste mundo e reencontrar alguém querido para mim. Como inclusive hoje eu vi em algumas postagens. Pessoas rememorando seus pais falecidos. E quem sabe tendo dificuldade em encontrar consolo aqui na terra. E quem sabe com a expectativa de reencontrar o Pai no céu. Ora, essas respostas, eu pergunto, equivalem a querer estar com Deus? Querer fugir do inferno, ter a cura da culpa, da consciência, fugir do mundo? Por isso, a justificação pela fé não é um fim em si mesma, nem mesmo o perdão dos pecados, meus irmãos, nem mesmo a imputação da justiça de Cristo, e nem mesmo a entrada no céu, e nem mesmo a cura de enfermidades, nem mesmo ser livre do pecado e do inferno, e nem mesmo a própria vida eterna. Nenhuma dessas faces do diamante que é o Evangelho é o bem principal e mais sublime alvo do Evangelho. Mas sim, são meios, formas, manifestações do Evangelho na nossa caminhada ao encontro de Jesus. Um exemplo pode ser pensado aqui. Erro com a minha esposa
logo de manhã cedo. A culpa é minha. E acabamos brigando. O que é preciso fazer? Desculpar-me e pedir perdão. Mas por que quero o perdão da minha esposa? Para que ela faça o meu café ainda melhor em seguida? Para que meus sentimentos de culpa desapareçam e eu me sinta melhor para continuar o dia? Para que nossos filhos não vejam essa desarmonia? Para termos uma melhor relação à noite? Na verdade, eu quero ser perdoado para ter de volta aquela agradável comunhão com a minha esposa. Ela mesma é a razão por que desejo ser perdoado. Cristo não morreu em favor dos pecadores para que esses prossigam valorizando qualquer coisa que não o próprio Deus. E as pessoas que seriam felizes no céu sem a presença de Cristo, talvez de fato não estarão no céu. Vejamos o que diz o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 9. Veja que belo texto. Isaías 40, versículo 9. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá. Eu destaco esse trecho final. Eis aí está o seu Deus. Meus irmãos, Moisés também havia rogado por esse encontro com Deus, quando pedia pela sua presença na peregrinação à terra prometida. Ele pediu: peço que me mostres a tua glória, em Êxodo 33. O rei Davi expressou isso no Salmo 27. Lá no versículo 4, ele disse: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Veja agora a finalidade: para contemplar a beleza do Senhor. Note, é uma pessoa que consegue sair de si e da sua autocentralização para ver beleza também fora de si. Em outro salmo, o de número 63, Davi se expressa assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Eu quero destacar essa expressão, a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Ora, meus irmãos, nós sabemos que ver a Deus é impossível, pelo menos em dois sentidos. Primeiro, moralmente falando, porque não somos bons o suficiente em condição caída, como pecadores. E seríamos consumidos no fogo da santidade de Deus. E é por esse motivo que Moisés esteve na fenda da rocha enquanto a glória de Deus passava. Mas há um outro sentido de impossibilidade de ver a Deus. O sentido é que não somos como Deus. Somos suas criaturas. E veja o que diz Paulo em 1 Timóteo 6,16, quando dá a Deus a glória devida ao seu nome. 1 Timóteo 6,16, Paulo diz que ele é o único que possui imortalidade. Isso é uma coisa que para mim faz muito sentido e falta ser melhor explicitada em nossos dias no meio da igreja cristã.
Ele é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele a honra e poder eterno. Amém. Então, meus irmãos, contemplar a Deus no Antigo Testamento era uma contemplação sempre mediada, sempre por um caminho específico, e nunca diretamente. Você contemplava Deus pelas suas obras, você contemplava Deus em formas visionárias, através de visões, como Ezequiel 1:28. Aliás, que belo texto esse de Ezequiel 1:28. Como uma das maneiras de a gente ter esse encontro com Deus invisível. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Também na natureza, os céus proclamam a glória de Deus. Também na forma do anjo do Senhor, em teofanias, onde o anjo do Senhor nada mais era do que uma aparição de Deus em forma corpórea. Mas note que beleza isso aqui. Deus também se manifestava por meio da sua palavra. 1 Samuel 3:21. Veja que bela passagem essa de 1 Samuel 3:21. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. O Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, estava para vir o dia em que a glória do Senhor, anunciada pelos profetas, seria revelada e vista de uma forma diferente e intensa. Essa era a grande esperança e expectativa no Antigo Testamento. Veja o que diz o profeta Isaías novamente, no capítulo 40, que belo texto, aplicado inclusive a João Batista. Isaías capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Ou seja, essa era uma grande expectativa. E essa expectativa teve cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo. Porque em João capítulo 1, o texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, não foi isso que Jesus disse a Marta quando o seu irmão havia falecido? Eu não disse a você, Marta, que se cresce, veria a glória de Deus. Meus irmãos, a glória do Senhor surgiu no mundo com maior plenitude do que os profetas imaginaram. Quando Pedro lida com esse assunto, em 1 Pedro 1:10, diz que os profetas investigavam, orientados pelo Espírito, como se daria a vinda do Messias.
Um exemplo é o que disse Jesus a Filipe, e essa sempre para mim é uma palavra que sonda corações. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, de uma certa maneira, esse Jesus que manifestou-se em glória, nem sempre foi percebido assim, nem sempre foi discernido na sua pessoa gloriosa como era, a ponto de Filipe, companheiro próximo, discípulo, ser perguntado a respeito de conhecimento, que é mais do que proximidade física, que é mais do que tempo e geografia. Ainda você não me conhece? A pergunta de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Talvez esse é o motivo, meus irmãos, que tenha feito Paulo escrever em Romanos 9:5, Cristo, Ele é sobre todos, Deus bendito, para sempre. Amém. Um dos textos, inclusive, nos quais a igreja primitiva se baseou para falar que Jesus era Deus, não meio Deus, não quase Deus, mas plenamente Deus. Mas atenção, houve pessoas que viram a Jesus, mas não viram a glória de Deus. Viram, por exemplo, um glutão e bebedor de vinho. Ouviram um Belzebu, chefe dos demônios. Ouviram um impostor. Pelo menos é assim que o Evangelho retrata diferentes reações a Jesus. Jesus, sobre tais casos, poderia ter dito, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem. Meus irmãos, a glória de Deus na vida e ministério de Jesus não era a glória ofuscante que um dia veremos quando Ele vier pela segunda vez. Com o seu rosto, como diz Apocalipse 1,16, brilhante como o sol na sua força. A glória de Jesus em sua primeira vinda era um conjunto incomparavelmente extraordinário de perfeições espirituais, perfeições morais, perfeições intelectuais, verbais e práticas que se manifestavam em um tipo de ensino ao mesmo tempo humilde. Alguém que realizava milagres, alguém que se tornou incontestável num certo sentido, com atitudes humildes que separavam Jesus de todos os demais. Em um sermão de Jonathan Edwards, intitulado A Excelência de Cristo, ele usa o texto de Apocalipse 5 para o seu sermão. E lá nos é dito que Cristo é comparado tanto a um leão quanto a um cordeiro. Edwards argumenta que a glória singular de Cristo era tal que excelências diversas, tanto as de um leão como as de um cordeiro, se unem em Jesus, de tal forma que nos teriam parecido a nós completamente incompatíveis. Assim, meus irmãos, nós admiramos a Cristo por sua glória. Porém, o admiramos muito mais por sua glória ser mesclada com humildade. Nós admiramos a Cristo por sua transcendência. Ele está além da imanência daquilo que está aqui neste plano. Porém, nós admiramos Ele ainda mais porque Ele tem condescendência. Nós admiramos a Cristo por uma justiça inflexível, porém mais ainda porque ela é temperada com misericórdia. Nós admiramos a Cristo por sua igualdade com Deus, porém mais ainda porque Ele tem, ao mesmo tempo, reverência pelo Pai. Nós admiramos a Cristo porque Ele era digno de todo o bem.
mas mais ainda porque ele era paciente para ser capaz de sofrer o mal. Nós admiramos a Cristo porque com a sua sabedoria deixou perplexos os orgulhosos escribas, mas o admiramos ainda mais porque se mostrou simples o bastante para gostar das crianças e investir tempo com elas. Nós admiramos a Cristo porque Ele usou o seu poder para acalmar uma tempestade. Porém, muito mais ainda porque se recusou a usar o mesmo poder para ferir com fogo do céu uma aldeia de samaritanos. E se recusou a usar o seu poder para escapar da cruz. A beleza e a excelência de Cristo, meus irmãos, não é coisa simples. É a união numa mesma pessoa de um equilíbrio perfeito e proporção de qualidades diversas. Isso é o que torna Jesus Cristo singularmente glorioso. Veja, alguns viram Lázaro ressuscitado, mas não viram a glória de Deus. Leon Morris, escrevendo sobre essa passagem, diz: o verdadeiro significado do que Jesus fez é acessível somente pela fé. Todos os que ali estavam viram um milagre, mas Jesus prometera a Marta uma visão da glória se ela cresce. Um outro autor, Hendrickson, diz: o que Jesus pretendia comunicar ali era isto, que se Marta apenas parasse de pensar a respeito do corpo e se fixasse em Jesus, confiando plenamente em Jesus, em seu amor e em seu poder, ela veria que o milagre era um verdadeiro sinal, uma ilustração e prova da glória de Deus que estava no Filho do Altíssimo. E é interessante como esse texto finaliza de João 11, sobre a ressurreição de Lázaro. O texto diz no versículo 45 e 46. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que Jesus tinha feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus. Eles contaram o que Jesus havia feito. Como explicamos essas diferentes respostas diante de um mesmo fato? Meus irmãos, atenção. A glória de Cristo não é um sinônimo de simples poder. A glória de Cristo é uma beleza divina constituída de perfeições múltiplas. Para ver isso é necessário uma mudança de coração. Disse Jesus: como podem crer vocês, preste bem atenção nisso, que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? João 5:44. Há pouco eu dizia da dificuldade que nós temos de sair de nós mesmos e ver o bem no outro. E talvez aqui Jesus esclareça isso um pouco mais ao dizer: como podem crer se vocês aceitam glória uns dos outros e não procuram a que vem do Deus único? Note a expressão, Deus único. Meus irmãos, a condição egocêntrica natural do coração humano não pode crer, porque não pode ver beleza espiritual fora de si. Não é uma incapacidade física, é moral. Por causa do pecado, o ser humano é tão absorvido em seu próprio eu que é incapaz de ver aquilo que condena o orgulho. Ele traz gozo por admirar uma outra pessoa, Deus. Essa é a razão porque ver a glória de Cristo exige uma mudança profunda. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, concluo.
mesmo salvos, mesmo filhos de Deus. Nossa capacidade espiritual de ver beleza em Cristo não é inabalável. Nós oscilamos. Nós vivemos controvérsias internas e externas. Somos tentados. Nos amedrontamos, agigantamos os problemas. Nos acovardamos. Somos pleiteados para fazermos ídolos. Há uma batalha espiritual pela nossa atenção e pelo nosso coração hoje. Isso vem desde o comércio, passando pelas redes sociais. Há uma batalha ferrenha pela mente e o coração dos nossos filhos. Para o investimento do nosso tempo, tudo é pensado para ter a você plenamente. É por isso que Paulo ora pelos Efésios. Efésios 1:17. E aqui eu concluo. Ele ora pelos Efésios, já crentes, já nascidos de novo, já selados no Espírito. Ele pede a Deus que conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O texto prossegue, versículo 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Veja bem essa expressão, não é os olhos físicos, é os olhos do coração. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Como é que um pai vai desempenhar a sua vocação de pai adequadamente se ele não tem uma outra consciência de uma esperança futura, de um chamamento superior? Como é que a mãe, como é que o filho, como é que o trabalho, a profissão e o lazer, como é que a nossa vida vai se desenrolar se antes o nosso coração está devoto a outro Deus, ou outros deuses, ou outros objetivos? A tal ponto que Paulo pede que Deus ilumine os olhos do coração, para percebermos que há uma esperança, um sentido na nossa vocação, há uma razão de ser. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E o texto ainda prossegue, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mas é preciso ter os olhos do coração iluminados para sabermos o que já temos em Jesus. Existe um perceber espiritual aqui, que não é um perceber só da mente, da racionalidade ou dos olhos físicos. Esse perceber espiritual que vê o milagre de Lázaro, mas consegue ver a glória de Deus, é um perceber espiritual que o Espírito gera em nosso coração e que nos faz perceber que a esperança em nosso chamamento, que a riqueza de glória em nossa herança e que há um supremo poder na vida do povo de Deus. O que Paulo quer é que vejamos a realidade espiritual e o valor das coisas, e não somente fatos concretos que incrédulos também podem ler e repetir de forma mecânica. Assim, o bem final do Evangelho é vermos e experimentarmos o valor e a beleza de Deus como cura para nós mesmos, para nossa vaidade, jactância, orgulho, egocentrismo. Ou seja, o antídoto, o remédio, a cura que Jesus quer operar em nós, também é de nós mesmos. E o que nos tornamos, e o que viemos a ser, e o que somos capazes de fazer, ou o que somos capazes de fingir que não vemos. O Evangelho é o poder de Deus para nos desarraigar deste mundo perverso, como raízes num solo desnutrido,
Quantas são as vezes que estamos vivendo à base de fast food, de alimentação desnutrida, com baixíssimo teor nutricional, na expectativa de que o mundo nos ofereça o que ele não pode dar. Ele não pode dar. Por isso, o bem final do Evangelho é Cristo. Essa pessoa. É esse seu valor supremo. É a sua sabedoria, é o seu amor, é o seu poder, é a sua paz. E é por isso que Isaías, então, proclamou: está aí o seu Deus. Essa é a proclamação mais graciosa e o melhor dom do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que o sofrimento, as dores, as carências, a sede, são também meios que Deus providencia para se tornar o nosso Deus. Nós sabemos que ser amado, perdoado e, quem sabe, receber um milagre físico da parte de Deus são formas em que Deus, na sua soberania, se permite revelar. Mas enquanto pessoa, não só um poder. Enquanto Deus, não só um fato em si. Enquanto alguém que é o nosso Criador e do qual nós recebemos semelhança e imagem. Homem perfeito. E é nesse sentido que sim, Jesus, ele, sendo Deus em forma humana, se torna para nós um belo de um paradigma de homem pleno ou mulher pleno. De ser humano pleno. Plena bondade, plena abnegação, plena paz, plena humildade e pleno poder. Baixa a tua cabeça nesta noite. De fato, todos nós temos dois obstáculos principais aqui. O primeiro deles é quando nos sentimos não amados por Deus. Talvez não plenamente aceitos por Deus. Porque contemplamos nossa humanidade e pecaminosidade e nos sentimos aquém, incapazes, pequenos. Fizemos o mal. E fizemos o mal porque somos maus. Somos pecadores. Esse dilema Jesus, de fato, naquela cruz quis resolver quando tomou sobre si essas injustiças minhas e suas. E na cruz nos doou a sua justiça. A sua perfeita justiça. Perdoando os nossos pecados. E nos dando paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé. Tendes paz com Deus por meio de Jesus. E o outro desafio está em nós mesmos, que se chama rebeldia, coração endurecido, egocentrismo. Não conseguimos imaginar que nada fora de nós possa ser belo e glorioso. Vivemos olhando para um espelho, para nós mesmos, como o fim último de nossas vidas. E é nesse sentido que Jesus vem, através de uma nova imagem, um novo homem,
nos reconstruir, nos revestir de um novo homem procedente da verdade e da justiça. Por isso a minha oração hoje à noite na vida de cada um de vocês é que o Evangelho possa iluminar os olhos do teu coração, para que você saiba, se dê conta, perceba, enxergue, discirna que a glória de Deus foi derramada nesse mundo. Como lemos agora há pouco, antes dessa mensagem, a glória está em Cristo. E como Cristo é o cabeça da igreja, essa glória foi derramada também sobre a igreja, que aponta para um novo mundo, uma nova realidade, um novo tempo, um novo caminho. Por isso, nessa noite eu te convido a deixar que o Espírito do nosso bom Deus nos ilumine, dissipe toda a escuridão do nosso coração, derrame em nós do seu amor. Ao fazer isso, que nos quebrante, que nos dê entendimento, que nos faça viver para a glória de Deus.